Boa tarde a todos, todos que vocês estão aí nos acompanhando aí ao vivo no YouTube. Hoje a gente tem a satisfação de ter uma das pessoas, acho que mais qualificadas na questão da oncologia clínica, que é o doutor Vitor Hugo da Fonseca Jesus. Ele é médico do HC Camargo, né, que é o Cancer Center, e ele vai hoje tratar de um assunto específico, né, que é principalmente uma das áreas assim que ele mais foca, né, que é os desafios da oncologia clínica no caso de tumores do aparelho digestivo alto. Então, ele vai hoje abordar esse assunto. Então, como sempre, os nossos webinários, a gente tem, em princípio, aí a meia hora, um pouco mais, para que, no caso do Dr. Victor, faça a apresentação dele, ele vai usar slides, né? A gente já até, inclusive, já fez o teste, está tudo funcionando perfeitamente. E aí, depois, na meia hora final, um pouco mais, a gente vai reservar para comentários, perguntas que vierem lá do YouTube, ou eu mesmo, a partir da apresentação dele, tentar fazer algumas observações complementando a apresentação dele. Então, agradeço a todos a presença, em particular o Dr. Vitor, e passo diretamente a palavra para ele dar início à apresentação dele. Por favor, Dr. Vitor. Muito obrigado, professor Hélio. Eu gostaria de agradecer o convite ao professor Hélio em nome da IVPESP. Para mim é um prazer estar com vocês hoje, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem a respeito desses tumores e quais são os desafios que a gente tem num futuro breve para a gente conseguir melhorar os desfechos dos nossos pacientes. Então, eu vou pedir a permissão para compartilhar a minha tela aqui com vocês. Muito bem. Vocês conseguem ver a minha tela? Perfeito, doutor Vitor. Perfeito. Então, só por questões de compliance, eu vou deixar os meus conflitos de interesse aqui. Isso é de praxe na área médica. Bem, por que a gente precisa estudar mais tumores do aparelho digestivo, né? Isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de casos novos no mundo de câncer. Então, a neoplasia mais comum que a gente tem é o câncer de mama feminino, né? No entanto, quando a gente vai olhar os tumores do aparelho digestivo alto, o estômago, fígado e o esôfago, eles perfilam entre os 10 tumores mais comuns. E quando a gente vai olhar a mortalidade, ou seja, a quantidade de óbitos associada a esses tumores, aí os tumores do trato digestivo alto, eles realmente se sobressaem. Então, quando a gente olha os 10 tumores que mais frequentemente levam as pessoas a óbito no mundo inteiro, a gente vê que 4 desses 10 tumores são tumores do aparelho digestivo alto, com fígado e estômago, seguido de esôfago e pâncreas. E se a gente pega e agrega todos esses tumores de acordo com o sítio anatômico, fica claro que os tumores do aparelho digestivo alto são, de longe, a causa mais comum de óbito associada ao câncer. Então, do ponto de vista epidemiológico, é muito claro que a gente precisa estudar melhor essas doenças, né? Muitas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões e meio de pessoas por ano morrem em decorrência de tumores do aparelho digestivo alto. Então, a gente já tem uma boa justificativa epidemiológica para poder investir em termos de pesquisa e também, obviamente, fazer a nossa lição de casa em termos de prevenção e diagnóstico precoce. Então, o professor Heller me pediu para trazer um pouco. Esses desafios não são desafios científicos. Eu acho que, claro, boa parte dos desafios que a gente tem são desafios científicos. Mas de nada vale eu ter um remédio muito bom para uma doença se aquele remédio não chega para o paciente. Então, nós precisamos nos certificar que os pacientes com essas doenças vão receber esses tratamentos que são tratamentos efetivos, né? O primeiro desafio que a gente tem é o tipo de desafio que a gente tem é um desafio socioeconômico, né? E dentre os desafios socioeconômicos, a gente precisa criar uma cultura de awareness, de alerta, de sabedoria a respeito da doença. Então, no Brasil, isso, infelizmente, também não é só no Brasil que acontece, isso é um fenômeno mundial, esses dados são dados de estudos que são feitos na Ásia, dos fatores de risco para o desenvolvimento de tumores do aparelho digestivo. Então, as pessoas não sabem que, por exemplo, fumar aumenta o risco de câncer de esôfago, o consumo excessivo de bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de esôfago, aumenta o risco de câncer do fígado. Então, as pessoas não estão adequadamente
não foram adequadamente ensinadas a respeito desses fatores de risco, muito por conta da questão de questões ligadas ao ensino, né, o ensino primário, e, obviamente, também falta de campanhas do ponto de vista governamental para que isso daí seja divulgado. Além disso, existe um baixo entendimento também a respeito de sinais e sintomas que são considerados sintomas de alarme. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor epigástrica com 20 anos, isso não é um sinal de alarme, porque ele é super jovem, câncer não é comum nessa idade. No entanto, tem alguém de 70 anos que tem uma dor epigástrica, ou seja, na dita boca do estômago, que está associada a sangramento, perda de peso, isso daí, esses são considerados sinais de alarme, e o paciente tem que imediatamente procurar auxílio médico, porque a chance de ser alguma doença grave é maior. E, infelizmente, isso leva a diagnósticos mais tardios, que é o que a gente não quer ver na prática. No entanto, a gente tem que estudar um pouco melhor isso, a gente tem poucos dados disso, e no Brasil a gente não tem dado nenhum a respeito disso, a gente não sabe o quanto a nossa população sabe sobre os fatores de risco das doenças, e sabe sobre sinais e sintomas de alarme para essas doenças. Então, essa ainda é uma lacuna que a gente tem do ponto de vista epidemiológico a ser preenchida. Outro ponto que é importante, eu estava até comentando com o professor Hélio, que é sempre prevenir é melhor do que rastrear precoce, do que diagnosticar precoce, que, por sua vez, é melhor do que diagnosticar em fases tardias, ou seja, prevenir é sempre melhor do que remediar. Para algumas doenças, a gente não tem como prevenir, a gente não tem fatores de risco muito bem estabelecidos para que a gente cesse a exposição ao fator causal, mas a gente pode tentar fazer rastreamentos. No Brasil, a gente não tem nenhuma estratégia de rastreamento específica para tumores do aparelho digestivo alto, né? Pelo menos não de acordo com o Ministério da Saúde. Em outros países que têm uma incidência mais alta de alguns tumores, do tipo câncer de esôfago no sul da China, por exemplo, câncer gástrico no Japão e na Coreia, existem programas de rastreio que são orientados do ponto de vista governamental, e esses programas têm uma história de longa data que demonstra que existe um ganho em termos de sobrevida, porque esses pacientes são diagnosticados com a doença na sua fase mais precoce. No entanto, a gente já sabe que em algumas situações peculiares a gente precisa fazer rastreamento, mas existem dados na literatura que mostram que mesmo nessas situações peculiares, o compliance com rastreamento, ou seja, o percentual de pacientes que são submetidos efetivamente ao rastreamento, é um percentual que a gente considera subótimo. Isso foi visto já em tumores de fígado para pacientes que têm cirrose, que deveriam pelo menos a cada 6 meses fazer uma ultrassonografia do abdômen, mas o que a gente sabe é que esse compliance é ruim e menos de 50% dos pacientes que deveriam fazer tais exames acabam fazendo esses exames. Um outro grande problema é a questão do financiamento do sistema de saúde. Esse talvez seja o problema mais complexo que a gente lida hoje em dia. Então, aqui, esse é um gráfico que mostra, no ano em que a droga foi lançada, qual que era o custo por mês em dólares de uma certa medicação. E a gente vai vendo aqui que uma droga que a droga lançada no ano de 2000, ela custava basicamente 5 a 6 vezes menos do que uma droga que foi lançada em 2014, ou seja, há um aumento progressivo no valor da medicação no ano em que ela é lançada. Mais do que isso, as mesmas drogas, depois de serem aprovadas pelas agências regulatórias, elas sofrem um incremento de preço que não é explicado pelas patentes e nem pela valorização da droga no mercado. Então, esse gráfico mostra o preço de várias medicações de 2005 até 2017. Aqui na linha preta a gente tem inflação, nessa linha vermelha a gente tem a inflação médica, que é uma inflação um pouco diferente, porque tem incorporação de tecnologia no meio, e a gente vê que algumas medicações, para algumas medicações, o preço sobe acima dessa inflação médica e da inflação média, denotando que existem fatores que devem ser estudados, o porquê que isso acontece e quais são as estratégias que a gente pode utilizar para mitigar esses aumentos de custo, já que, obviamente, isso vai limitar o acesso a medicações no longo prazo. E isso daí é um tema bastante sensível, especialmente para a gente no Brasil, né? A gente sabe que 75% das pessoas no Brasil não tem convênio, eles dependem basicamente do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um gráfico que mostra o preço da gemcitabina. A gemcitabina é um quimioterápico que é utilizado, provavelmente o mais utilizado no mundo inteiro, para o tratamento do câncer de pâncreas, que é uma doença a qual eu estudo bastante. E a gente vê aqui que, nos últimos 10 anos, basicamente, há um aumento progressivo no preço em que o governo compra essa medicação. Isso daqui, esses dados são dados que são disponibilizados no site da Anvisa.
E uma coisa que chama bastante atenção é que, a despeito do aumento do valor da droga, o valor que o Estado paga para que o paciente seja tratado não aumentou nesse período. Então, para quem não está familiarizado, como é que o Estado paga o tratamento oncológico? Existe uma autorização para procedimento ambulatorial, dita APAC, é diferente para cada estadio da doença, ou seja, até quando a doença, até para onde a doença se espalhou. E com base nisso, você tem um valor que é recebido mensalmente para aquela instituição acabar executando o tratamento do paciente. E esse valor, apesar desse aumento progressivo, ele não mudou. E nesse mesmo período, algumas drogas ou algumas combinações de drogas foram incorporadas na prática clínica, mas teoricamente elas não conseguiram chegar no SUS, porque esse valor ultrapassa esse valor da APAC. Então esse é um desafio que a gente tem que tentar equalizar. Como trazer o tratamento de qualidade para os 75% de pacientes que estão excluídos da rede de convênios, para que a gente não crie um abismo, que é o que a gente conseguiu mostrar num trabalho que a gente publicou no início do ano, que demonstra que há uma diferença bastante importante em termos de sobrevida entre pacientes com câncer de pâncreas no estado de São Paulo. Esse é um dado que se refere apenas ao estado de São Paulo, que é o único estado que tem dados estruturados de registro de hospitalar de câncer no Brasil, com dados de sobrevivência, né? Ele mostra que pacientes que têm seguro médico, que têm seu plano de saúde, têm uma sobrevida muito superior àqueles pacientes que são tratados no serviço público. Isso exatamente, essa é uma coisa que a gente gostaria de evitar. Bem, às vezes a gente precisa dizer o óbvio, né? E recursos da área de saúde não são infinitos, apesar de todas as pessoas acharem, eu tenho direito. Se todo mundo achar que tem direito, infelizmente, ninguém vai ter direito, porque o dinheiro, ele é finito. Então, a gente precisa tentar otimizar o jeito em que a gente utiliza esses recursos. Então, por um lado, a gente tem que olhar custos e toxicidades do tratamento, e por outro lado, a gente tem que olhar chance de cura, aumento da sobrevivência e também aumento da qualidade de vida. Um dos jeitos que a gente tem de olhar isso é o ICER, que é o Incremental Cost Effectiveness Ratio, que é um jeito de você colocar no numerador a diferença do custo de uma certa intervenção comparada com o que seria padrão, dividido pela essa diferença de efeito ou de eficácia ou efetividade, a depender do jeito que você está avaliando. E você tem como, isso daí é o jeito que você tem hoje em dia para avaliar se as pessoas ou as sociedades querem ou não pagar por uma determinada intervenção. Então, a gente tem naquele denominador, deixa eu voltar aqui, o efeito aqui é medido em geral em QALY. QALY é um ganho de um ano de sobrevida para uma determinada doença, ajustado para a qualidade de vida, porque obviamente não adianta o paciente ganhar um ano de sobrevida com uma qualidade de vida péssima, acamado, enfim, sem ter capacidade de exercer as suas atividades plenamente. Então, isso é ajustado. Diferentes países têm valores diferentes para o QALY, né? Mas mesmo em países que têm um sistema de saúde muito bem estruturado, com sistemas que estudam de maneira bem frequente custo-efetividade das intervenções médicas que são incorporadas na prática, a gente tem a incorporação de tratamentos em que você não tem um ganho substancial, né? Isso, obviamente, aumenta o custo do tratamento, e isso acaba impactando nessa dita inflação médica. O valor que cada sociedade define como justo, nós queremos pagar até tanto para que o paciente tenha um ganho de um ano ajustado para a qualidade de vida, é o WTP, que é o Willingness to Pay. Quanto a sociedade está disposta a pagar, e isso obviamente varia de sociedade para sociedade. E qual que é o problema? A gente está começando a ver uma série de tratamentos que, mesmo em lugares que gastam bastante em saúde, não são considerados custos efetivos. Então, por exemplo, o tratamento de primeira linha hoje para os tumores malignos do fígado é uma combinação de a imunoterapia, que é uma terapia que estimula o nosso sistema imunológico a combater as células tumorais, com uma droga que é um antiangiogênico que inibe a formação de vasos sanguíneos que vão acabar nutrindo o tumor, né? Então, você meio que acaba diminuindo o aporte de nutrientes para o tumor. E existem pelo menos 2 estudos que mostram que essa estratégia não é custo-efetiva, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que gasta 3 trilhões de dólares por ano apenas em saúde. Então, a gente vai ter que pensar jeitos de tentar trazer essas medicações, obviamente, para a prática, porque os pacientes precisam, mas, obviamente, a gente precisa também ver como a gente consegue selecionar os pacientes para poder receber, para que a gente minimize o custo do sistema de saúde como um todo.
Essa coisa toda que eu falei da custo-efetividade no Brasil é um problema seríssimo, porque a gente não tem um valor definido para willingness to pay, a gente não sabe quanto a nossa sociedade quer pagar, a gente tem um sistema super complexo, porque a gente tem 25% que são pacientes de convênio médico, o resto é SUS. A gente tem a possibilidade de judicialização. Se tem um tratamento que meu plano o SUS não custeia, o paciente vai no médico, o médico faz um relatório, o paciente vai lá, leva no advogado, o advogado entra com um processo na justiça e, pelo menos temporariamente, ele acaba ganhando a causa. Então, é super complexo ver como isso vai se encaixar no nosso país. A gente não tem muitos dados de custo-efetividade e a minha impressão pessoal é que a gente não tem um interesse muito genuíno por parte de nenhum dos stakeholders, nenhum dos interessados, para que a gente tenha um sistema de saúde que funcione de maneira um pouco mais sustentável. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisava tentar unir forças dentro da medicina, dentro das várias facetas da medicina, para tentar resolver esse problema, porque eu acho que com as drogas chegando, a gente vai ter um gargalo bastante grande em relação ao acesso a essas medicações. E por que a gente não quer ter esse gargalo? Porque a gente cria um abismo entre o que é visto num estudo clínico e o que é visto na prática, e isso é exatamente o que a gente não quer ver. Então, a gente tem dados, por exemplo, esse é um dado de pacientes com câncer de pâncreas metastático, em que a sobrevida mediana no principal estudo foi de 11 meses, e quando a gente vai ver os dados de vida real, especialmente quando a gente olha os dados do SUS, são de 3,7 meses. E isso daqui são pacientes que tiveram diagnóstico, porque alguns pacientes sequer chegam a fazer diagnóstico. Então, do ponto de vista da população geral do país, muito provavelmente esse dado é até pior do que 3,7 meses. Então, a gente precisa tentar traduzir isso nisso aqui. E para que isso seja traduzido, obviamente, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a essas medicações. Bem, saindo um pouco dos desafios socioeconômicos, a gente vai entrar em desafios que são clínico-patológicos, né, que são associados às doenças e às manifestações clínicas dessas doenças, né. Os tumores do aparelho digestivo alto, mais comumente do que outros tumores, eles se apresentam em fases mais avançadas. Então, esse é um gráfico de um estudo que a gente publicou há alguns anos, específico para câncer de pâncreas no AC Camargo Câncer Center, mostrando que mais ou menos 50% dos pacientes já são diagnosticados em fase avançada, ou seja, esses pacientes não têm nenhuma perspectiva de cura, né? O tratamento para eles, infelizmente, é um tratamento que visa apenas a extensão da sobrevida. Mas a gente tem uma janela de oportunidade. Tem vários estudos demonstrando que, baseado em modelos matemáticos, você tem uma latência grande entre a doença começar do ponto de vista celular até a doença estar clinicamente manifesta. Então, a gente já sabe que pelo menos uns 10 anos demora até a célula começar o processo de malignização, até que ela seja uma célula maligna com todo o potencial de disseminar à distância. Então, talvez essa seja uma boa estratégia para a gente pensar em medidas de quimio ou imunoprevenção, e existem existem estudos que estão tentando focar nisso, mas esses estudos são estudos extremamente complexos, porque são estudos populacionais super grandes, então é difícil de você... vai demorar para a gente ter o resultado desses estudos, e esses estudos, muito frequentemente, têm resultados que são inconclusivos. Outra questão que é bastante importante no aparelho digestivo é a questão da perda de peso, né? A gente sabe que o aparelho digestivo ele é responsável pela digestão e pela absorção dos alimentos. Então, intuitivamente, seria bastante comum que você tivesse como uma manifestação clínica perda de peso. E realmente é verdade. Quando a gente olha, dentre todos os tumores, aqueles que são mais frequentes e mais comuns em pacientes que têm uma perda de peso, seja nos últimos 3 ou nos últimos 6 meses, em ambos os sexos, são os tumores do aparelho digestivo. Tumores gastroesofágicos, hepatobiliares, e especialmente o tumor de pâncreas. E não só isso, quando o paciente já se apresenta com uma perda de peso significativa, isso daí está associado a um prognóstico pior, ou seja, o paciente tem uma chance de cura e uma sobrevivência menor. A gente tem várias estratégias para poder mitigar isso. Então, por exemplo, se o paciente tem uma obstrução tumoral do esôfago, você pode passar uma prótese. Se ele tem uma evasão tumoral do cólon, você pode fazer uma cirurgia ou você pode passar uma prótese. No caso de câncer de pâncreas, essa questão ela é mitigada com a reposição de enzimas. Os pacientes com câncer de pâncreas, muito frequentemente, têm uma diminuição na produção das enzimas pancreáticas, que são importantes para a degradação dos macronutrientes, para que eles possam ser absorvidos posteriormente.
A gente tem, obviamente, disponíveis do ponto de vista comercial, várias formulações de enzimas pancreáticas que substituem essas enzimas que são endógenas. E a gente já tem dados de uma boa qualidade que mostram que os pacientes se beneficiam, seja porque ganham peso, ou até alguns estudos mostram eles vivem mais tempo quando a gente repõe as enzimas. No entanto, alguns estudos novamente mostram que existe um baixo compliance com a prescrição e com o uso adequado desse tipo de medicação. Então, a gente vai novamente de encontro com a questão da necessidade de educar, e aqui não é só educar os pacientes, a gente precisa educar os médicos também. Então, eu já vi várias vezes o paciente vir com a receita de pancreatina, que é o nome dessa enzima pancreática, e o paciente está usando errado, está usando no momento errado e a dose errada. Então, isso é bastante comum na prática, e a gente tem que usar de todas as formas que a gente tem para poder tratar essa doença, e a gente precisa otimizar, enfim, essas ferramentas que a gente tem na prática. O professor Hélio me pediu para falar sobre desafios na oncologia clínica, então vou pincelar coisas cirúrgicas, né? A gente muito frequentemente pega pacientes em pós-operatório que vão para a cirurgia posteriormente, então a gente precisa ter bastante cuidado com a programação de cirurgia nesses pacientes. E as cirurgias do aparelho digestivo alto são cirurgias extremamente complexas. Então, as cirurgias do aparelho digestivo alto, incluindo a cirurgia de esôfago e pâncreas, estão dentre as maiores cirurgias intracavitárias que a gente tem para câncer no ser humano. Esse é um gráfico bastante interessante, que ele traz as taxas de complicação maior e taxa de mortalidade em 30 dias após cirurgias de câncer de mama, coloretal e câncer gástrico. E a gente consegue ver claramente que as taxas de mortalidade em 30 dias são maiores para câncer gástrico, especialmente em países subdesenvolvidos, e obviamente as taxas de complicação de câncer gástrico estão bastante acima, por exemplo, das taxas de complicação de câncer de mama. E quando a gente olha os dados de cirurgia pancreática e cirurgia esofágica, esses dados são muito maiores, porque essas são cirurgias que têm uma repercussão fisiológica muito maior do que uma cirurgia de estômago ou uma cirurgia coloretal, por exemplo. Além disso, a gente tem uma questão que essas cirurgias são, por definição, cirurgias contaminadas. A gente sabe que existem bactérias desde a boca até o ânus. Então, todo o trato digestivo, ele é colonizado por bactérias, e qualquer secreção que saia desse trato digestivo e caia na cavidade, aumenta o risco de complicação infecciosa. Bem, passando aqui para a última parte dos desafios, eu trouxe alguns desafios que são desafios moleculares. Esses sim são desafios da ciência, né? A gente tem dados que são animadores nos últimos tempos, mas a gente precisa avançar, e algumas dessas frontes de batalha vêm avançando lentamente, e outras ainda ficaram um pouco estagnadas. Então, esse é um gráfico que demonstra a probabilidade de sobrevivência de pacientes com câncer de pâncreas metastático, e é interessante notar o seguinte: o que é que difere de uma pessoa que teve o evento aqui já no início do segmento, ou seja, foi a óbito logo no início, daqueles pacientes que são sobreviventes de longo prazo? O que é que difere um do outro? Porque se eu souber o que esse tem, eventualmente eu posso tentar usar o que esse tem para fazer com que o prognóstico desse daqui venha a melhorar. E nos últimos 10 anos, várias publicações vêm tentando estudar isso. Então, as assinaturas mutacionais, quer saber quais são os tipos de alteração de pares de base que acontecem nesses tumores. Isso vem sendo estudado, esse dado especificamente para câncer de pâncreas. Os rearranjos estruturais, o que é isso? É saber como é que os cromossomos estão. Eles estão íntegros, eles estão fragmentados, se essa fragmentação é uma fragmentação muito extensa. Então, existem dados que mostram que existe uma população que tem um defeito na manutenção de DNA e com implicações terapêuticas. E a gente tem uma outra classificação, que é a classificação de expressão gênica, que é a produção do RNA. Então, vamos lembrar um pouco da biologia básica. O DNA contém a nossa informação, e tudo que a gente tem, basicamente, provém do DNA. Esse DNA ele é transcrito em RNA, e esse RNA é traduzido em proteína, que é o que, eventualmente, efetua a função dentro da nossa célula. Então, a gente já tem algumas classificações, a gente sabe que alguns tumores têm uma maior expressão de um determinado tipo de gene, etc. Isso levou ao conhecimento sobre algumas drogas, sobre algumas alterações gênicas que, eventualmente, são potencialmente acionáveis do ponto de vista molecular, ou seja, tem algumas drogas que, eventualmente, eu posso utilizar para aquela alteração molecular específica. Isso levou à aplicação off-label, ou seja, sem indicação de bula, especialmente nos Estados Unidos,
de alguns tratamentos direcionados para essas alterações moleculares, e os dados que a gente tem é que esse tipo de intervenção aumenta a sobrevida. Então, esse novamente é um gráfico de sobrevivência de pacientes que tinham alguma alteração molecular que foi tratada com uma droga-alvo, e em azul piscina, os pacientes que tinham essas alterações, mas que não receberam tratamento, e nessa cor cinza, aqueles pacientes que não tinham essas alterações moleculares. Ou seja, parece realmente haver um ganho de sobrevida para aqueles pacientes que têm alterações moleculares específicas e que são tratados com as drogas voltadas para essas alterações moleculares específicas. Qual que é o grande problema disso? Nesse mesmo estudo, apenas 2% dos pacientes acabaram realizando algum tipo de terapia pareada. Eles tiveram que fazer os exames para avaliar quais as mutações e quais as alterações moleculares em mais ou menos 2.000 pacientes para poder tratar entre 40 e 50 pacientes. E essas alterações são alterações raras, esses exames não são exames baratos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai rastrear isso em todo mundo? Isso tem um custo. Quem vai custear isso? Novamente, a gente entra naquela discussão que a gente tem da custo-efetividade. Algumas dessas doenças têm alvos que ainda a gente não tem drogas eficazes. A gente, nos últimos 20 anos, vem observando o desenvolvimento de várias terapias, ditas terapias-alvo, porque ela tem um alvo específico dentro da célula, que são bastante eficazes. Então, em câncer de mama, a gente teve uma série dessas terapias, em linfoma, a gente tem uma série dessas terapias, mas nos tumores do aparelho digestivo, isso vem se desenvolvendo de uma maneira um pouco mais lenta. Talvez até por isso a mortalidade frente aos outros tumores ainda continue sendo bastante elevada. No caso específico de câncer de pâncreas, a gente ainda continua tendo as 4 montanhas. Por que montanhas? Porque são coisas difíceis da gente conseguir ultrapassar, que são mutações em genes que são frequentemente alterados no câncer de pâncreas, que é o Carras, o TP53, o CDKN2A e o SMAD4. E a gente não tem drogas comprovadamente ativas contra essas mutações. O Carras, ele é desses genes, ele é o gene mais importante, porque ele é o gene que mais frequentemente está alterado. Mais ou menos 90% dos tumores pancreáticos vão ter alguma mutação em Carras. Essa mutação em Carras, ela não é frequente só em câncer de pâncreas, ela é vista em várias doenças do aparelho digestivo, câncer de cólon. Então, o grupo ou o indivíduo que conseguir identificar um jeito adequado de inibir o produto desse gene com essa mutação, com certeza vai ser laureado com o prêmio Nobel, porque isso daí vai ser um avanço extremamente importante no desenvolvimento da oncologia. Isso já está começando a mudar. Então, a gente já sabe que especificamente para o Carras, existem técnicas alternativas de inibição que estão sendo testadas. Eu não vou entrar muito no detalhe biológico nem termodinâmico dessa questão, mas existem outras estratégias que estão sendo testadas para um subgrupo pequeno, que é um tipo de mutação que a gente chama de G12C. A gente já tem drogas com alguma atividade, especialmente em câncer de pulmão, mas isso é um campo que está tendo um desenvolvimento muito rápido, e muito provavelmente dentro de pouco tempo a gente vai ter novidades a respeito de terapias que inibam Carras, e a gente vai conseguir experimentar, a gente vai conseguir observar um ganho em termos de sobrevida para vários pacientes em diferentes tipos tumorais. Então, falar de imunoterapia, né? O que é imunoterapia? Então, imunoterapia nada mais é do que uma medicação que ele estimula o seu sistema imunológico a combater uma célula tumoral. A célula tumoral, ela tem antígenos, ela tem proteínas que são estranhas, que o organismo não reconhece como próprios, como uma bactéria ou como um vírus. Então, quando o organismo reconhece que uma coisa não é própria, o que é que ele faz? Ele ataca. O problema é que, durante o desenvolvimento do tumor, até como um mecanismo de seleção natural e de escape, ele acaba desenvolvendo mecanismos para burlar o sistema imunológico. Então, atualmente, a gente tem drogas que bloqueiam 2 desses mecanismos que o tumor usa para burlar o sistema imunológico, que é a via do CTLA-4 e a via do PD-1, PDL-1. Essas drogas já foram testadas em vários tumores. Eu ousaria dizer que eles foram testados em praticamente todos os tumores que a gente tem, pela importância que o desenvolvimento dessas medicações acabou levando. A gente tem dados bastante expressivos em melanoma, em tumores de pulmão. Essa é uma curva que mostra uma diferença gritante em termos de sobrevida com o padrão antes da era da imunoterapia com a imunoterapia, por exemplo, para melanoma. Mas, infelizmente, os mesmos resultados não foram repetidos em tumores do aparelho digestivo alto. Isso não quer dizer que a gente não tem indicações de imunoterapia. Temos indicações de imunoterapia para tumores do aparelho digestivo alto. Mas
a gente tem indicações, e essas indicações são indicações nacionais, apenas para esôfago, estômago e fígado, né? Nos Estados Unidos existem indicações ampliadas que dependem de alguns exames, que a gente chama de estabilidade microsatélite, e a frequência de mutações dentro do tumor. Mas, de uma maneira geral, para os tumores de esôfago e tumores de estômago, o benefício costuma ser um benefício limitado, que não costuma ultrapassar 3 meses, ou seja, é um benefício pequeno, especialmente quando você coloca a questão do custo, né, nessa discussão. Então, a gente, obviamente, precisa avançar um pouco nessa discussão. E a gente tem vários jeitos de avançar nessa discussão. Um dos jeitos de avançar nessa discussão é desenvolver novas drogas. Nem todos os tumores dependem de uma certa via para burlar o sistema imunológico. Existem várias dessas vias. Então, será que a gente não deveria inibir outros desses mecanismos? E isso está sendo estudado em alguns trials. Vacinas foram testadas como imunoterapia em várias doenças, mais especificamente para câncer de pâncreas, com resultados frustrantes, mas agora a gente tem novas tecnologias, a gente tem a capacidade de combinar vacinas com essas outras imunoterapias, então existem estudos em andamento que são bastante esperados para avaliar o papel dessas novas vacinas. E o CAR-T-cell. CAR-T-cell, o que é o CAR-T-cell? O CAR-T-cell nada mais é do que você pegar um linfócito do paciente e você vai fazer um quimerismo no receptor da célula T. Esse receptor de célula T, ele vai reconhecer um antígeno, que é um antígeno da célula tumoral. Então, em geral, é algum marcador tumoral ou alguma célula que é hiperexpressa por um tumor. Você vai retirar esse linfócito, você vai fazer esse mecanismo de engenharia genética fora do paciente, você vai expandir essa população de linfócitos e você vai infundir esses linfócitos de novo no paciente. Né? É uma terapia que já é aprovada para algumas formas de leucemia com taxas de cura extremamente elevadas. Mas o desenvolvimento dessa estratégia em tumores sólidos ainda é mais lento, é um pouco mais complexo e os resultados não são tão animadores. Mas mesmo assim, no último congresso, no Congresso Europeu, que tem mais ou menos, pouco menos de um mês que foi apresentado os dados, a gente vê que para tumores gástricos a gente conseguiu 60% de eficácia em pacientes que já foram tratados com pelo menos 2 linhas de quimioterapia prévia. Né? A gente não tem nenhum tratamento que tenha essa eficácia para essa população de pacientes. Então, é uma coisa que está se desenvolvendo de maneira bastante rápida e a gente deve ter resultados e tratamentos disponíveis baseados nessa tecnologia muito em breve. No entanto, a gente precisa saber quem vai responder ao quê. Então, infelizmente, na oncologia, muitas vezes a gente trata o paciente baseado na tentativa e erro, ou seja, a gente não tem um dado que mostra, olha, eu tenho um marcador, eu tenho uma expressão de uma proteína, eu tenho uma mutação de um gene, que eu sei que se eu usar esse remédio vai funcionar. Ou o contrário, que tendo essas alterações, eu sei que não vai funcionar. Então, isso é racional que a gente tente utilizar isso para quê? Para que a gente use o tratamento da maneira mais guiada possível, para que a gente não perca tempo utilizando nos pacientes tratamentos que não vão funcionar, para que a gente diminua os custos do tratamento. Então, há a necessidade não apenas de desenvolver novos tratamentos, mas a gente também tem a necessidade de encontrar marcadores específicos que predigam a resposta a esses tratamentos. Bem, terminando, faltam 2 coisas só que eu queria comentar com vocês hoje, que é a questão do estroma. O estroma, para quem não está habituado, são os tecidos, é o tecido que dá sustentação ao tumor. Esse tecido, ele não é constituído por células malignas. Então, dentro de um tumor, você não tem só a célula do câncer. Você tem as células cancerígenas, obviamente, mas você também tem um número muito grande de células que são células não tumorais, mas que, de uma certa forma, eles interagem com a célula tumoral e que acabam estimulando a proliferação das células malignas. Então, a gente tem vasos sanguíneos, macrófagos, que fazem parte do sistema imunológico, fibroblastos, que são responsáveis pela matriz, digamos assim, cicatriz, que a gente encontra muito frequentemente, especialmente nos tumores de pâncreas. Então, a gente tem uma série de células que são super importantes, interagem com o tumor, com as células tumorais, e que e que acabam ajudando o tumor no processo de proliferação e disseminação. A gente tem dados animadores do ponto de vista pré-clínico, mas quando a gente foi para a clínica, a gente não viu dados muito interessantes ainda a respeito desses componentes do estroma. Nos tumores do aparelho digestivo alto, a gente tem dados bons apenas para medicações antiangiogênicas, que são medicações que inibem a formação de novos vasos, no caso do câncer gástrico, com ramucirumab, mas a gente não tem dados
muito animadores com outros inibidores de estroma em tumores gástricos ou em tumores pancreáticos, já que os estudos, por enquanto, pelo menos por enquanto, são estudos que são considerados negativos. E um tema que está super em voga agora é o papel da microbiota. Eu comentei anteriormente com vocês que a gente tem bactérias, e não tem pouca bactéria, tem bastante bactéria. A gente tem bem mais bactéria dentro do trato digestivo do que na pele, por exemplo. E bem mais bactéria, por exemplo, na cavidade oral do que no intestino. Então, essas populações de bactérias são populações bastante distintas. Então, a gente, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, vem crescendo muito o interesse na microbiota, ou seja, quais são as bactérias que fazem parte e colonizam o trato digestivo. A gente já tem dados que apontam que a microbiota interfere na resposta à químio. Existem dados que essa microbiota interfere na resposta à imunoterapia. Existem estudos como esse aqui em pacientes com câncer de pâncreas operados que mostram que a composição da microbiota, ou seja, quais as bactérias estão presentes aqui, nesse caso aqui, no trato gastrointestinal, que essa composição pode explicar a diferença entre grupos de sobreviventes de longo prazo e pacientes que são sobreviventes de curto prazo, ou seja, por que alguns pacientes vivem muito e por que alguns pacientes vivem pouco? Aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Então, existe uma grande discussão hoje em dia, porque algumas bactérias parecem induzir um fenômeno de imunossupressão, o que facilitaria o aparecimento e o desenvolvimento de alguns tumores, e outras bactérias poderiam funcionar como protetoras nesse processo. Então, só para concluir, para a gente amarrar, eu vou ficar disponível para as perguntas que, porventura, venham a aparecer. A gente tem um avanço constante nesse campo, né? Todo o congresso a gente vê avanços pequenos, mas avanços que são constantes. Isso vem permitindo as melhorias de tratamento para os pacientes na última década, e isso é especialmente verdadeiro para pacientes com doença localizada. Para aqueles pacientes que, infelizmente, a doença já migrou para outro órgão, né, que é o fenômeno que a gente chama de metástase. Esse benefício, ele aconteceu, esse ganho, ele houve, mas ele aconteceu numa magnitude menor. Mas, novamente, eu acho que a gente tem um fórum para discussão, e eu acho que é super importante trazer essa discussão para a mesa, porque existem barreiras que são econômicas e sociais para que a gente utilize o recurso. O recurso, ele não é infinito, e a gente vai precisar desembolsar bastante dinheiro para poder ter acesso a essas terapias novas, e se a gente não otimizar isso, muitos pacientes não vão conseguir ter acesso a isso. Queria agradecer novamente o convite do professor Hélio, e eu vou ficar disponível aqui para responder as perguntas de vocês, pessoal. Muito obrigado. Aí, se você puder descompartilhar, isso, beleza. Muito bom, eu acho que você conseguiu fazer uma síntese muito importante, né? E trazendo, baseado sempre em publicações que são fundamentais para balizar qualquer proposta que a gente vinha fazer. Acho que você está sem som e sem áudio agora, Vitor. Ô, professor, tive um problema no áudio aqui. Você poderia repetir, por favor? Isso, coloca também a sua imagem. Isso, agora, beleza. Não, só parabenizando aí pela apresentação, que foi uma síntese muito importante e lastreada em publicações, inclusive recentes, né? E, como você falou, a participação em congressos e tudo mais, para a gente trazer todas essas informações para as pessoas que estão nos acompanhando. Queria que você pudesse falar um pouquinho o seguinte, a questão da quimioterapia. A gente sabe que existe a quimioterapia normal e a que a gente chama quimioterapia paliativa, né? Que a grande parte, eu acho que dos pacientes acometidos, praticamente quase todos, né? Eles são submetidos a esse tipo de tratamento. Você poderia falar qual que é a eficácia e quando você, no caso, utiliza uma ou a outra? Bem, quando a gente fala quimioterapia curativa ou quimioterapia paliativa, na verdade, muitas vezes os tratamentos são os mesmos,
mas a diferença é o intuito. Então, e esse intuito, ele é um intuito probabilístico. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente que tem uma doença localizada e que ele vai fazer uma quimioterapia adjuvante, ou seja, uma quimioterapia complementar, a chance de cura é uma chance elevada, então a gente comenta que a chance, que o intuito é curativo do tratamento. No entanto, quando o paciente, por exemplo, já se apresenta com metástase e ele vai fazer uma quimioterapia, eventualmente a quimioterapia ela é até curativa. Só que essa probabilidade de cura com a quimioterapia é tão pequena que a gente não pode passar para o paciente a ideia de que o tratamento tem um intuito curativo. Então, é dita que a quimioterapia é paliativa. Mas, num percentual pequeno dos casos, obviamente, a gente se surpreende positivamente e o paciente acaba ficando curado. Mas essa é uma exceção. Então, na verdade, a questão é do intuito. Qual que é o intuito que você tem? O intuito é paliativo ou o intuito é curativo? Mas a droga é a mesma que é aplicada nas duas situações? Muitas vezes, sim. Então, quando a gente fala quimioterapia, é um termo genérico, né? Então, a gente tem mais de 50 quimioterápicos diferentes, a gente tem um número maior ainda de terapias-alvo que a gente tem disponíveis hoje na atualidade. E isso é misturado. Nem todas as quimioterapias funcionam em todos os tumores, alguns tumores têm quimioterápicos mais específicos, e o tratamento funciona de uma maneira seguinte: a gente tem drogas que foram testadas como a primeira forma de tratamento, que a gente chama de primeira linha. Então, a gente utiliza essas medicações. Se há falha, a gente troca para uma segunda linha, que são medicações que foram testadas como segundo tratamento, especialmente se o mecanismo de ação das drogas é um mecanismo que não é um mecanismo superponente, né? São drogas com mecanismo de ação diferentes. Então, você vai fazendo esse sequenciamento de tratamento até, obviamente, na situação que, infelizmente, o paciente não tem condições ou não tem mais drogas disponíveis para poder fazer. Agora, no caso da quimioterapia, né, vamos dizer, essa aplicação para um determinado paciente, como você falou, na situação onde já ocorre a metástase, aparentemente não é possível mais você ir para o lado cirúrgico, né? Porque se o tumor não está mais localizado, a possibilidade de você fazer, por exemplo, uma operação é praticamente impossível, né? Isso depende da doença. Então, durante muito tempo havia essa concepção, e é uma coisa, é interessante que a gente traga esse tipo de discussão para que as pessoas mudem um pouco essa percepção, tá? É interessante que a gente mude essa percepção, porque nem todos os tumores metastáticos não podem ser operados. Então, por exemplo, vou para um extremo. Então, dentre os tumores mais agressivos que a gente tem aqui, são os tumores de pâncreas, por exemplo. Esses tumores raramente são operados, rarissimamente são operados. Mas, por exemplo, os tumores de intestino, por exemplo, fugindo um pouquinho mais dentro do próprio aparelho digestivo, frequentemente eles são operados. Paciente com metástase hepática, com metástase peritoneal, metástase pulmonar. Então, isso depende de vários fatores. O quão agressiva é a doença, qual a quantidade de tratamentos que eu tenho disponíveis. Mas, no final das contas, o mais importante eu fiz um tratamento. Esse paciente respondeu muito bem, ou seja, eu tive uma prova em vivo do comportamento biológico daquela doença. E essa é a ferramenta mais importante para determinar se eu vou operar ou não. Então, em algumas doenças, mesmo sem metástase, por exemplo, a gente está usando mais o comportamento biológico da doença para definir se o paciente vai ser operado ou não, do que necessariamente o estadiamento, saber se a doença está localizada ou se ela não está localizada. E no caso, por exemplo, do processo da quimioterapia, né? Você poderia explicar um pouco essas, vamos dizer, consequências da quimioterapia? Por que há tantas, vamos dizer, problemas colaterais que surgem a partir da aplicação? Por que isso acontece? Isso é proveniente do mecanismo de ação da quimioterapia, né? Então, existem mais de 8 classes diferentes de quimioterápicos, cada um com mecanismos de ação diferentes. Mas muitos desses quimioterápicos, como é que eles funcionam? Eles mimetizam algumas moléculas que a gente tem no nosso DNA, e eles impedem a síntese de DNA e de RNA. E aí algumas proteínas, digamos assim, entram em escassez, e aí a célula acaba não conseguindo
se duplicar, e aí a gente tem o efeito. Esse efeito, ele é mais importante na célula tumoral, porque ela está replicando mais rápido. Mas outras células também podem sentir esse tipo de efeito, especialmente aquelas células que se replicam muito rápido. E as células que replicam mais rápido no nosso organismo são as células da medula óssea e as células do aparelho digestivo. Então, por isso que, dentre as toxicidades mais comuns que a gente vê com a quimioterapia, são a queda da imunidade, queda da plaqueta, anemia, e também a gente vê as alterações do trato digestivo, como afta na boca, que a gente chama de mucosite, e diarreia. Então, isso é proveniente da dificuldade que o organismo também tem de duplicar essas células para poder recompor a medula óssea e o epitélio que reveste o intestino, por conta da ação dos quimioterápicos, por exemplo, inibindo a síntese de DNA e de RNA. Mas existem outros mecanismos também, isso não é o único mecanismo que leva à ação. Esse é um tema bastante complexo, mas esse é um jeito simples de tentar sintetizar o que acontece. Uma pessoa, então, acometida de câncer metástico, no caso, e que está sendo, vamos dizer, sendo submetida à quimioterapia. Em que momento você acha, o que a gente sabe, se vale a pena continuar ou parar? Como é que você faz esse diagnóstico? Isso depende muito da vontade do paciente, né? Então, ele sendo a pessoa orientada, enfim, lúcida, etc., isso depende muito da vontade do paciente, né? A outra questão é o quanto de drogas disponíveis a gente tem. A gente tem muitas drogas disponíveis ou a gente não tem drogas disponíveis. Porque não adianta querer fazer mais coisas se o paciente não tem nada disponível, né? E tem que ver a condição clínica também do paciente. Então, às vezes o paciente está muito debilitado e aí, como você comentou, a quimioterapia tem as suas toxicidades e existe o risco de a gente acabar causando mais malefício do que benefício se a gente faz quimioterapia num paciente que está com a performance muito comprometida. Então, essas três coisas são as coisas mais importantes. A vontade do paciente, se há alguma coisa ainda a fazer, e se o tratamento não vai causar mais mal do que bem para ele por conta da condição clínica que ele se apresenta. Uma questão também que é muito importante, que eu vejo, e amigos que eu tenho que são acometidos disso, é a questão do acolhimento, vamos dizer, mental, durante todo esse processo. Como é que, no caso, você que faz a oncologia clínica, como é que esse paciente, o que existe para que ele possa, bom, infelizmente, sabendo que o destino, infelizmente, vai ser o óbito, mas nesse processo todo que ele consiga ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de acolhimento, que a gente chama saúde mental. Como é que você tem feito alguma coisa nessa linha? Então, professor, esse é um tema bastante delicado, sabe? Na teoria, o que é que eu gosto de oferecer para os pacientes? É claro que a primeira coisa que você tem que fazer é atender o paciente com cordialidade. Eu acho que ele está num momento muito fragilizado e tudo que você puder fazer para que ele se sinta mais confortável, mais acolhido, isso é importante. Só que o paciente ele vai ficar contigo no consultório meia hora, uma hora. Depois ele vai para casa. E ele sente mais em casa. Então, o que é que você pode fazer para que aquilo ali melhore? Ele precisa ter um acesso fácil ao médico, e aí cada um vai ter o jeito mais fácil de poder dar acesso ao médico. No meu caso, meus pacientes quase todos têm meu contato pessoal, então eles se sentem um pouco mais acolhidos por conta disso. Eu sinceramente não sei se esse é o melhor jeito. Eu acho que o melhor jeito é ter alguma coisa institucional, alguma coisa nesse sentido, e o AC Camargo vem trabalhando nesse sentido. Mas uma coisa que é importante, que muita gente não olha, é a necessidade de você ter um acompanhamento específico por especialista treinado na área de psicologia, por exemplo, ou na psiquiatria. Eu costumo oferecer isso para os pacientes, mas, assim, eu vou ser bem sincero contigo, na minha prática, a grande maioria dos pacientes não deseja ter esse acompanhamento, pelo menos não no primeiro momento.
Então, é importante, essas doenças oncológicas, né, câncer de pâncreas especialmente, elas são acompanhadas de muitos distúrbios psiquiátricos, né, especialmente transtorno depressivo e de ansiedade. Então, eu acho que é interessante que esses pacientes tenham mais acesso a esses especialistas, porque eu acho que eles têm com o que contribuir. Uhum. Eu queria que você também colocasse, a nível de Brasil, né, quais seriam as instituições, vamos dizer assim, com mais, vamos dizer, credencial ou com experiência no tratamento do câncer de um modo geral, né? A gente, claro, o AC Camargo, assim, de um modo geral, assim, isso está muito localizado aqui no estado de São Paulo, ou isso existe outras opções a nível de Brasil? Então, assim, uma coisa que precisa ficar claro é existem médicos excelentes distribuídos em todo o território nacional. Eu acho que o que é concentrado, eu acredito que seja a estrutura. Então, eu acredito que o Sul, Sudeste e alguns lugares do Nordeste concentram muito da estrutura que tem para tratamento oncológico. Então, é claro que você combinar tudo isso no mesmo espaço físico ajuda, mas existem outros hospitais que não têm que não são apenas hospitais oncológicos que tratam adequadamente, que tratam câncer de maneira adequada, né? Então, obviamente, eu não estou aqui, eu conheço vários profissionais que trabalham em outros hospitais que prestam um serviço excelente, enfim. Então, existem vários outros locais. O que eu acho que ainda é uma questão complexa, especialmente no nosso serviço de saúde, é o quanto isso daí é concentrado. É muito concentrado ainda no Sudeste, no Sul e um pouco no Nordeste, né? Nas capitais, especialmente no Nordeste, onde tem muita gente capacitada, muita gente bem treinada, que tem hospitais grandes com estrutura, mas quando você vai para fora desses grandes Alexandre centros... Frean, WhatsApp áudio. Desculpe. Nada. Uma outra coisa também interessante que eu queria que você comentasse, doutor Vitor, era a questão, por exemplo, hoje vale a pena, dependendo da situação da pessoa acometida com câncer, dela tentar ir para algum outro país para tentar eventualmente prolongar ou ter uma possibilidade de cura? Existe? Você teve experiência com algum cliente seu, paciente que acabou você sugerindo de alguma forma, olha, acho que talvez valha a pena você ir para os Estados Unidos ou para outro local, que aí você vai ter uma chance maior? Existe essa coisa, acontece ou não? Isso acontece, mas a gente tem que ver dois cenários específicos. O primeiro cenário é o cenário de estudo clínico. Então, eventualmente, para algumas doenças, a gente não tem tratamentos específicos, ou os tratamentos adequados já foram, a gente já utilizou eles todos e eles acabaram falhando. Então, tem drogas que estão sendo testadas. Então, você vai para fora, por quê? Porque muitos dos estudos não vêm para o Brasil. Quando tem o estudo no Brasil, a gente tenta incluir o paciente aqui mesmo. Mas quando não tem, precisa ir para fora. O outro cenário é de drogas que estão aprovadas fora, que não estão aprovadas aqui. E do ponto de vista teórico, pelo menos, tem uma súmula do Supremo que descreve que não há obrigatoriedade dos planos de saúde, por exemplo, de custearem medicações que não têm registro sanitário no país. Então, alguns desses pacientes precisariam judicializar para ter acesso a essas medicações, mas essas medicações, pelo menos por essa súmula do Supremo, não poderiam ser custeadas pelo plano. Então, seria para ter ou acesso à droga que não tem registro sanitário no Brasil, ou para participar de estudo clínico fora. Qualquer uma dessas coisas, isso é extremamente oneroso, porque a pessoa ela tem que basicamente se mudar para outro país. Então, tem que ver o quanto no contexto de uma doença grave, com prognóstico muitas vezes limitado, o quanto a pessoa quer deixar de ficar em casa com a família para poder ir em busca de um tratamento fora, em que os custos são altos, é tudo basicamente dolarizado, e sem ter necessariamente uma perspectiva de que sim, o tratamento vai funcionar, porque, novamente, o tratamento é um tratamento experimental. Eu já tive paciente em que eu recomendei isso, porque a gente não tinha isso aqui, mas eu vou te dizer que essa não é a realidade no Brasil. Acho que a nossa realidade, professor, tem que ser o contrário, a gente tem que fortalecer a nossa pesquisa clínica interna,
Então, por exemplo, a gente não faz os chamados estudos de fase 1 aqui no Brasil. Então, a gente precisa, pelo menos não na oncologia. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas para, precisamos fazer estudos de fase 1, a gente precisa desenvolver drogas, precisamos fortalecer a indústria, pesquisa, para que a gente tenha drogas nossas. A gente compra tudo de fora. A China está fazendo isso. Então, com a imunoterapia, por exemplo, só a China tem pelo menos 5 anticorpos monoclonais diferentes. E eles vão utilizar isso e a agência regulatória chinesa vai acabar utilizando isso na China. E a gente não tem nada, porque a gente está vendo o que está acontecendo recentemente, cada vez mais a ciência brasileira é enfraquecida, a gente não pesquisa, não leva o desenvolvimento e geração de novas tecnologias, e a gente compra tudo de fora. Temos que fortalecer a pesquisa aqui dentro. Acho que esse é o caso. É isso aí. Eu queria também que você comentasse a questão seguinte: existe um tratamento, um exame, que eventualmente pode diagnosticar uma droga diferente para determinados tipos de tumor, que é o que a gente chama de exame genético, e que me parece que praticamente não está disponível no SUS, né? E mesmo para quem tem convênio, tem um ou outro laboratório, acho que o Fleury é um deles que faz esse exame aí para tentar ver se consegue detectar dentro de um tumor um gene aí específico que possa dar. Como é que é isso aí? Isso aí você tem tido experiência com isso? Isso aí tem dado algum resultado em alguma situação? Então, esse teste que você comenta é um painel gênico que ele olha várias alterações. Ele não olha apenas mutações, ele olha mutações, né, para saber se algum gene específico teve alguma modificação na parte de base. Ele olha se o paciente teve algum ganho, que a gente chama de número de cópias, que é se um gene está mais expresso do que antes, enfim. Para alguns tumores, isso trouxe um desenvolvimento grande, então, no aparelho digestivo alto, para um tipo específico de tumor de fígado, há um benefício significativo com a utilização, e inclusive a agência europeia, que é uma agência mais restritiva em relação a isso, recomenda que esses exames sejam feitos, mas para o resto não existe uma recomendação formal de que seja feito. A gente tem a questão do reembolso, que esse exame não é coberto pelo plano de saúde, e a gente tem a questão do que fazer quando o exame está pronto. Tem alguma droga, a droga está disponível fora de estudo clínico, a droga está disponível no Brasil, como é que o paciente vai ter que ter acesso, vai judicializar, porque é uma coisa que nós gostaríamos de diminuir a necessidade de judicialização no país. Né? Claro que quando uma droga faz muita diferença no tratamento do paciente, é óbvio que vai entrar na justiça, isso não tem muito, não é um problema. A questão é judicializar o tempo inteiro, porque isso aumenta os custos de tratamento, isso aumenta o trabalho que o Poder Judiciário tem em relação a isso. Isso não necessariamente está trazendo desfechos melhores para os pacientes. Então, a gente tem que selecionar os pacientes para que realmente os tratamentos sejam tratamentos mais eficazes. Tem um tipo de câncer que a origem vem das vias biliares. Você poderia comentar, quer dizer, o câncer não está localizado, né, nas vias biliares, ele eventualmente vai para o pâncreas ou ele vai para o fígado, como é que funciona isso? Então, as vias biliares, embriologicamente, ela tem uma parte que ela se desenvolve dentro do fígado e tem uma parte que ela se desenvolve fora do fígado. Então, a via biliar intra e extrahepática. E a vesícula biliar, ela é composta, ela participa da via biliar extrahepática. Esses tumores da via biliar, eles se originam na via biliar. Tá? E eles acabam, muitas vezes, entupindo a via biliar e deixando a pessoa com amarelão. O comportamento biológico dos tumores intrahepáticos, ele é bastante distinto do comportamento biológico dos tumores extrahepáticos. Então, a gente está vendo grandes avanços no entendimento da biologia molecular desses tumores, com drogas, terapias-alvo específicas para esses tumores. Isso daí está trazendo uma esperança bastante grande para os pacientes que têm tumores da via biliar. Só para a gente estar chegando aqui numa hora de prazo, sei que você também tem várias outras, e está num momento de férias também, que a gente precisa aí preservar aí a sua filha, que daqui a pouco ela vai invadir de novo aí a sala, então temos que... Então, eu queria, doutor Vitor, agradecer demais aí a sua apresentação, que eu acho que foi bem instrutiva. Eu procurei, dentro do possível, fazer as perguntas que eu próprio tenho uma certa curiosidade, né?
Mas é o que você ficou claro para mim que assim a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer no Brasil. Tudo que você falou, né, a gente não tem trabalhos de fase um aqui, estudos de fase um. A gente tem aqui no Brasil mesmo agora, você está acompanhando essa crise enorme que está acontecendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, a falta de verba, enfim, a gente tem uns desafios muito grandes, mas eu entendo que o que você comentou e que recomendou é que a gente deveria, com certeza, como a China está fazendo, né, e procurar desenvolver os seus próprios medicamentos, as suas próprias coisas, e isso você sabe que é muito caro e precisa verba, e verba de forma contínua, né? Ela não pode ter um pico e depois ela vai de novo para zero, e essa recomeço, né, é complicado, né? Então, eu acho que é importante esse recado que você deu, de fazer com que a gente consiga ter os nossos próprios ferramentas aqui, desenvolvimentos, né? E parabenizar o AC Camargo, que, assim, todas as pessoas que eu tenho tido contato, que infelizmente foram acometidas, têm falado muito bem de como são tratados o AC Camargo, como eles são acolhidos, né? E o foco que eu acho que o AC Camargo tem dado a isso aí, tem dado grande contribuição aí vamos dizer, ao tratamento de várias pessoas que precisam. Então, eu queria mais uma vez agradecer você aí pela excelente palestra e passar para você para as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Por favor, doutor Vitor. Então, professor, eu que gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com pessoas que estão imersas no meio acadêmico. E a gente sempre tem que trazer alguma coisa para o meio acadêmico e para a comunidade. A gente sempre tem que pensar nessas pessoas, porque do ponto de a gente vive em comunidade, então a gente tem que tentar melhorar, ter novos desenvolvimentos. Para isso a gente precisa do meio acadêmico e a gente precisa trazer isso para a vida real. Para isso a gente precisa trazer as informações para as pessoas, né? Eu acho que fortalecimento da ciência no país é fundamental. A gente precisa disso. E isso é para ontem. Verba contínua, essas pesquisas são pesquisas que demoram décadas para serem concluídas. Então, como você falou, tem que ter dinheiro previsto para daqui a 20 anos. Não dá para ser uma coisa, tem que ter um plano estratégico em relação a isso. Que, infelizmente, a gente tem atualmente é exatamente o oposto. Então, eu gostaria novamente de agradecer o convite e fico à disposição caso vocês precisem de um novo bate-papo. Obrigado a você, Vitor, pela oportunidade. Um abraço a todos, a vocês todos. Esse webinar está sendo gravado, né? Eu vou depois fazer uma edição especial e disponibilizar para todo mundo que não pôde estar nos acompanhando aqui ao vivo. Agradeço a todos vocês, desejando a todos uma boa noite e para você, Vitor, aí um bom final de férias aí. Esperamos em breve te ver aqui em São Paulo. Um abraço. Obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.